Senadora Ana Amélia, eu me associo à sua preocupação e me associo muito às suas palavras. Desde que aqui cheguei, tenho conseguido perceber o grande sentimento nacionalista, de nação que a senhora tem. E lá, num ponto mais no sul do nosso país, mais meridional do nosso país, consegue alcançar, com esse sentimento civilizatório, todo o Estado brasileiro. Então, fico muito feliz de poder lhe apartear e dizer que essa sua preocupação é uma preocupação que tem aqui a casa, mas que todos os brasileiros acordam, todo dia de manhã, perguntando qual a saída da crise. E o que é pior é que esta saída da crise, ninguém tem a resposta. Porque, por mais que nós perguntemos, cada um tem uma percepção. Eu, outro dia, falando para um jornalista, eu disse ao jornalista que eu não sei como é que vai ser 2018, mas sei o sobrenome de quem vai governar em 2019. O sobrenome dele vai ser crise. Porque nós estamos numa sociedade que está cindida. Nós não conseguimos encontrar um projeto de Brasil. Esse projeto de Brasil, nós não conseguimos alcançar e construir. E aí a minha percepção é que a gente tem que ter também muito cuidado para que a gente não siga por um atalho democrático. Temos que ter a Constituição e a representação institucional como um norte e uma bandeira para que nós estejamos todos juntos. E é muito importante nesse momento esse debate que a senhora traz, para que a gente faça uma reflexão sobre a importância da política e do protagonismo da política e das suas instituições políticas para a construção desse ambiente de diálogo. É claro, presidente Jorge, que nós estamos num momento muito especial, porque eu reputo que nós estamos num rito de passagem civilizatório no nosso país. É um rito de passagem. Dói porque nós temos muito poucos elementos do amanhã para construí-lo. Mas existem alguns elementos que podem fazer uma costura, né? Juntar esses retalhos da nossa sociedade para que nós possamos construir este tecido que vai dar essa passagem, construir esse rito de passagem para o amanhã. Porque era muito fácil, senadora Ana Amélia e senadores aqui presentes, quero dizer que fico muito feliz que esse debate venha esse momento aqui para casa, porque com um pouco de percepção e de muita experiência que todos os senadores aqui têm da política, percebe que algumas questões, né, algumas formas de solucionar a crise que antigamente os governos usavam, isso já não é mais possível porque a sociedade e os próprios políticos começam a entender e precisam banir da política. Como é que nós enfrentávamos uma crise na política? Era fácil, fazia o toma lá da cá. A troca, simplesmente, do problema por cargos já resolveu muitas crises. A outra questão, ou vendendo muito otimismo, né? Onde as pessoas seguiam o otimismo, ou também muitos que hoje se aproveitam da baixa estima do brasileiro e vendem um pessimismo desmedido para tentar se tornar diferente de tudo que é real. Ou seja, quem está na política é a realidade da política. Essas figuras que tentam trazer ou um otimismo demasiado ou um pessimismo desqualificado para poder trazer para si um holofote, essas pessoas também devem estar fora dessa solução, senador Cristóvão, para se fazer parte desse rito civilizatório. Não precisamos ter ou o otimista demasiado ou o pessimista que parece que aqui dentro não está. Certo? Então, eu acho que nós precisamos trazer o debate, presidente, assim para avançar, a que a gente saia um pouco
da figura fácil do governo. Como é que o governo solucionava uma crise? E aqui temos luminares em relação a questões econômicas, como o senador Armando, que ressalta em algumas palavras as dificuldades que nós vamos enfrentar. Governos antigamente enfrentavam crises aumentando impostos. Outros tentaram enfrentar a crise diminuindo os impostos. Então não pode ser nem o facilitador, nem o dificultador. Governos precisam ser realistas. E para finalizar, eu quero dizer que muitas coisas nós estamos começando a perceber, senador Cristóvão, que mesmo pela sua provocação que o senhor tem feito aqui a esta casa e reunindo alguns senadores na tentativa de buscar uma solução, eu quero trazer esses pontos para que a gente tenha isso como clareza, que se abandone. Não é o toma lá da cá que vai resolver o problema do Brasil, não é a questão da venda do otimismo exagerado, nem do pessimismo das pessoas que aqui dentro estão, né? Não será o nepotismo, que já foi uma realidade, de trazer pessoas próximas a si para tentar resolver, que vai nos dar futuro, mas eu acho que a gente precisa ter aqui um pacto que é da civilização, né, do grau de debate dentro do ambiente civilizatório positivo e, mais do que isso, tentar ouvir os desiguais e tentar abandonar um pouco os seus conceitos para ver no outro uma possibilidade também de saída. Se nós encontrarmos isso aqui, né, se nós conseguirmos construir essas pontes de diálogo dentro desta casa, presidente, nós vamos poder, quem sabe, sinalizar para fora, né, desta casa uma saída para o nosso Brasil tão querido. Eu peço só desculpa, é porque o colega Teomário está inscrito e ele tem um problema de voo. Aí ele está pedindo, mas eu acho que esse é um debate que nós vamos ter que prosseguir ao longo da tarde, mas é só uma compreensão pelo colega. Por mim, eu estou adorando discussão. Eu vou só agradecer ao senador Roberto Muniz, dizendo, senador, eu fiquei muito feliz com a definição das figuras que Vossa Excelência traçou entre o otimista demais, aquela espécie de avestruz que não enxerga a crise, e aquele que vê tudo errado. Eu traria mais uma outra figura, aquele que quer o quanto pior melhor, acha que o quanto pior melhor, esquecendo que aquele que luta quanto pior melhor está entrando num abismo da crise, porque todos, quando lutam quanto pior melhor, todos perdem, especialmente as camadas mais fragilizadas da sociedade brasileira. Então, é nessa medida que nós temos que assumir a responsabilidade desse rito de passagem, que até me veio uma figura agora, de um parto que a pátria-mãe está tendo neste momento, é o parto da crise. E como disse Vossa Excelência, ele é doloroso. O parto é doloroso, mas ele tem que dar como fruto um aprendizado de todos nós, não só nesta Casa Legislativa, democrática e aberta, mas também do outro lado da Praça dos Três Poderes, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para o Poder Executivo. Nós temos que ter a noção exata do terreno que estamos pisando neste momento, que é um terreno muito pantanoso, no sentido da dificuldade, uma areia movediça, melhor dizendo. A areia movediça é a figura melhor para isso. E se nós não tivermos consciência da gravidade deste momento e da nossa responsabilidade, nós estaremos sepultando uma grande oportunidade de mudança, de passar esse rito que Vossa Excelência faz com muita propriedade e de construir uma nação diferente. Uma nação em que não se curve ao fisiologismo, uma nação que não se curve a valores menores, mas uma nação que pense para o presente e o futuro, que o senador Cristóvão sempre fala, das gerações que virão. Que país nós estamos preparando para o futuro? É essa a questão que a crise tem que nos dar como sinalizador de responsabilidade. Se nós não cumprirmos com essa missão, nós estamos também perdendo a oportunidade de sermos melhores e de estarmos cumprindo com aquilo que as ruas esperam de todos nós.